beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre logaritmo. Bom, esta aula vai ser dividida em duas partes. Bom, esta aqui é a primeira parte, onde iremos ver a definição e os primeiros exemplos sobre logaritmo. Bom, para que vocês possam entender sobre logaritmo, é que o logaritmo é uma outra maneira de eu calcular o expoente de uma determinada potência. Bom, eu posso representar uma sentença de uma potência com o seu resultado através de um logaritmo. Para isso, eu vou ter uma seguinte definição e um exemplo. Bom, aqui eu tenho uma potência onde o a é a base e o x é o expoente, onde a base elevada a um determinado expoente irá gerar um resultado, que aqui no caso é b. Bom, essa sentença da potência com o expoente e o resultado eu posso representar por um logaritmo, que é representado da seguinte maneira: log, que é logaritmo, de b na base a é igual a x. Note que o logaritmo é a representação para que eu possa representar de diferentes maneiras uma potência com o seu resultado, onde eu iria achar tanto a base como o expoente da potência e também o seu resultado. Mas principalmente eu uso o logaritmo para eu calcular e representar um expoente em números muito elevados e não exatos. Bom, para que uma equação logarítmica ela exista, ela deve seguir uns critérios. Os critérios são: o b, no caso, deve ser maior que zero, o a deve ser maior que zero e precisa ser diferente de 1, e que o a, o b e o x deve conter no conjunto dos números reais. Bom, se todos os elementos de uma equação logarítmica tiver todos esses critérios em ordem, então o logaritmo ele existe. Bom, além desses critérios, o logaritmo possui nomes específicos para seus elementos. Aqui no caso, o logaritmo ele possui 3 elementos específicos. Bom, eu dei cada elemento específico por a, b e x. Bom, o a no logaritmo ele é a base do logaritmo, ou seja, o a é a base, que se eu pegar a base e elevar ao x, que é o expoente, irá resultar na letra b. A b significa logaritmando. O logaritmando sempre será o resultado da potência entre a base do logaritmo e o expoente, que é x, que vai dar sempre logaritmando. E o x é o logaritmo, que é o expoente da potência da base do logaritmo, que irá gerar o logaritmando. Bom, após vocês terem entendido um pouco sobre a estrutura de um logaritmo, os principais nomes de seus elementos e os critérios para que ele exista, agora eu vou começar com os exemplos de como se calcular diferentes formas de um logaritmo. Bom, aqui eu tenho os primeiros 4 exemplos de como se calcular um logaritmo. Bom, antes de falar e de resolver tudo, primeiro, um logaritmo ele possui algumas maneiras de se calcular e que ele pode ser resolvido primeiro por uma equação exponencial, que é o que nós vamos ver aqui nesses primeiros 4 exemplos. Uma equação exponencial é resolvida primeiro pela fatoração dos seus elementos, dos seus valores numéricos em uma mesma base de potência. Porque se eu fatorar os números por um mesmo número, dividindo pelo mesmo número até chegar no número 1, assim eu vou ter bases iguais. E tendo bases iguais, assim eu vou poder cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes. Por que trabalhar só com os expoentes? Porque o nome já diz, equação exponencial, que é só trabalhada com os expoentes. Bom, e que, para que eu utilize uma equação exponencial, o valor que deve ser desconhecido em um logaritmo é o próprio logaritmo, que é o expoente da potência. Bom, para que vocês possam entender, aqui está o primeiro exemplo que iremos utilizar uma equação exponencial para resolver este logaritmo. O logaritmo é log, que é logaritmo de 64 na base 4, é igual a x. Bom, primeiro, vamos identificar todos os elementos deste logaritmo, que são 3. A base do logaritmo, que é 4, o logaritmando, que é 64, e o logaritmo, que é o resultado, que é x. Bom, identificando todos os elementos, agora vamos calcular esse logaritmo. E que, para que eu possa calcular esse logaritmo, eu tenho um critério que vocês podem utilizar. Bom, sempre que eu tenho um logaritmo, a base, que é 4, elevado ao logaritmo, que é x, sempre resultará no logaritmando, que é 64. Então eu posso dizer que 4
elevado a x, que é o logaritmo, o expoente, é igual a 64. Pronto. Eu transformei o logaritmo em uma equação exponencial, onde o log ele some. Como eu havia dito, aqui temos uma equação exponencial e que, para que eu possa resolvê-la, eu devo fatorar todos os valores por uma mesma base de uma potência. Porque, se todos possuírem bases iguais de uma potência, assim eu posso cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes, pois o nome já diz, equação exponencial, que é trabalhada apenas pelos expoentes. Bom, aqui eu tenho 4 elevado a x é igual a 64. Bom, então eu tenho duas maneiras, fatorar o 4 e o 64 ou fatorar só o 64. Bom, eu vou fatorar só o 64 porque vai ser mais fácil de resolver. Para eu fatorar o 64, eu vou dividir pelo mesmo número até chegar no número 1. Aqui no caso, eu tenho o número 4. Eu posso dividir o 64 por 4 várias vezes até chegar no número 1. Então, se eu dividir o 64 várias vezes até chegar no número 1, irá ocorrer de 64 ser igual a 4 elevado a 3. Por quê? 4 elevado ao cubo, que é 3, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Pronto. Bom, eu fatorei o 64 na base 4. Aqui eu tenho duas potências que possuem as bases iguais. Todas possuem o 4. Então eu vou poder cancelar as bases, porque elas são iguais. Cancelando as bases, eu vou poder trabalhar só com os expoentes, que são x e 3. Então vai ser x é igual a 3. Pronto, achei o valor do x desse logaritmo, que é o próprio logaritmo, o expoente da base do logaritmo. Então, esse logaritmo ele pode ser representado da seguinte maneira. O log de 64 na base 4 é igual a 3. Por quê? 4 elevado a 3 é 64. Pronto, achei o valor de x nesse logaritmo. Agora vamos para o segundo exemplo de se resolver um logaritmo. Bom, aqui eu tenho log de 6 na base 6 é igual a x. Bom, primeiro, vamos identificar os três elementos principais. Bom, o 6 maior é o logaritmando. O 6 menor é a base do logaritmo. E o x é o logaritmo, o valor que eu quero encontrar, o expoente da base do logaritmo. Para que eu possa resolver isso, eu devo transformar esse logaritmo em uma equação exponencial. E para transformar, você deve seguir o critério que eu havia dito antes. Bom, a base do logaritmo, que é o 6 menor, elevado ao x, que é o logaritmo, o expoente, sempre dará o logaritmando, que é o 6 maior. Sendo assim, eu posso dizer que 6 elevado a x é igual a 6 elevado a 1. Por que 6 elevado a 1? Porque o 6 é um número próprio. E se eu elevar um número a 1, é ele mesmo. E eu vou elevar a 1 porque se eu elevar a 1, eu vou ter bases iguais. E tendo bases iguais, um 6 e um 6, assim eu vou poder cancelar as bases. Cancelando as bases, assim eu vou ter só os expoentes, que é x e 1. X é igual a 1. Pronto, encontrei o valor de x, que é o logaritmo. Então, eu vou possuir o seguinte logaritmo, que é logaritmo de 6 na base 6 é igual a 1. Pronto. Agora, vamos para o próximo exemplo. O log de 1 na base 8 é igual a x. Bom, vamos identificar primeiro os três elementos principais. Bom, o 1 é o logaritmando. O 8 é a base do logaritmo. E o x é o logaritmo. Bom, para que eu possa representar isso, para que eu possa resolver, eu devo transformar este logaritmo em uma equação exponencial. E para eu transformar isso, você deve seguir o critério que eu havia dito. Bom, a base do logaritmo, que é 8, elevado ao logaritmo, que é x, sempre resultará no logaritmando, que é 1. Então eu posso representar da seguinte maneira. 8 elevado a x é igual a 1. Só que eu devo deixar o 8 na mesma, o 1 na mesma base. Então eu posso dizer que 1 é igual a 8 elevado a 0. Por quê? Todo número elevado ao expoente 0 sempre será 1. Então, 8 elevado a 0 é 1. Bom, eu tenho 8 elevado a x e 8 elevado a 0. Eu possuo potências de mesma base. Quando eu possuo bases iguais, eu simplifico as bases. Assim vou trabalhar só com os expoentes. Então sobrou o x e o 0. Então vai ser x é igual a 0. Pronto, achei o valor de x, o logaritmo. Então eu posso dizer que log de 1 na base 8 é igual
a zero, porque 8 elevado a zero é 1. Bom, vamos para o quarto exemplo. Bom, aqui eu tenho log de 1000 é igual a x. Só que aqui no caso, eu não tenho a base do logaritmo. Aqui há mais um critério. Sempre quando eu não tenho uma base do logaritmo que está especificando em um exercício, ou seja, quando o exercício não especifica a base do logaritmo, então quando eu não tenho nada na base do logaritmo, sempre será 10, porque o logaritmo sem uma base é representado pelo número 10. Então, para representar esse logaritmo, é da seguinte forma: a base do logaritmo elevado ao logaritmo, que é x, é igual sempre ao logaritmando, que dará sempre o logaritmando, que é 1000. Então eu posso dizer que 10 elevado a x é igual a 1000. Pronto, eu transformei o logaritmo em uma equação exponencial, assim log some. Bom, transformando em uma equação exponencial, primeiro eu devo simplificar todos os valores em uma mesma base. Simplificando em uma mesma base, eu vou poder cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes. Bom, aqui eu tenho o número 1000. Eu vou simplificar o 1000, dividindo por um mesmo número, assim até chegar no número 1. Assim vou ter bases iguais, e assim vou poder simplificar as duas. Bom, para isso, eu vou dividir o 1000 por 10 até chegar no número 1. Por que por 10? Porque o 10 ele já está em uma base de uma potência. E se eu fatorar o 1000 em uma mesma base de 10, assim vou poder cancelar os dois de base 10. Bom, eu vou dividir o 1000 por 10 até descobrir quantas vezes eu tenho o 10 pelo número 1000. Eu posso simplificar o 1000 a 10 à terceira, porque 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 10 elevado à terceira é igual a 1000. Pronto, eu tenho potências de mesma base, assim eu vou poder simplificar as duas. Simplificando as bases, assim eu vou poder trabalhar só com os expoentes, que é o x e o 3. Então, logo, x é igual a 3. Então, eu posso dizer que o log de 1000 é igual a 3. Por quê? Aqui eu não tenho base. E quando eu não tenho uma base específica, é sempre representada por 10. Então, eu posso dizer que o log de 10 elevado de 3 sempre resultará por 1000. Então, eu posso representar que o log de 1000 na base 10 é igual a 3, porque 10 elevado a 3 é 1000. Pronto. Agora, eu vou mostrar mais dois exemplos que envolvem duas representações de como se calcular diferentes formas de um logaritmo. Bom, aqui eu tenho o quinto exemplo desta primeira aula sobre logaritmo, que é o log de 1 sobre 81 na base 9 é igual a x. Neste caso, eu estou envolvendo uma fração no logaritmando, que é 1 sobre 81. No caso, eu vou ter que identificar os elementos primeiro para ficar mais fácil. Bom, o 1 sobre 81 é o logaritmando. O 9 é a base do logaritmo. E o x é o logaritmo, o expoente. Bom, para eu resolver isso, você deve lembrar que eu transformo o logaritmo em uma equação exponencial. E para eu transformar em uma equação exponencial, você deve seguir o critério que eu havia falado antes. Bom, a base do logaritmo, que é 9, elevado ao logaritmo, que é x, o expoente, sempre resultará no logaritmando, que é 1 sobre 81. Então eu posso dizer que 9 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Pronto, o log sumiu, e aqui temos uma equação exponencial. Só que aqui no caso, ela está envolvendo uma fração. E para eu resolver isso, primeiro, para eu resolver uma equação exponencial, eu devo simplificar os valores numéricos em uma mesma base de uma potência. Porque se eu simplificar em uma mesma base, assim eu vou poder cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes. Bom, aqui eu tenho o 9 e o 81. Bom, eu posso simplificar os dois números por um mesmo número que irá gerar uma mesma base. Ou seja, o 9 eu posso dividir por um mesmo número e o 81 pelo mesmo número que eu divido o 9, que pode ser o 3. Porque se eu dividir o 9 por 3, vai ser 2, vai ser 3. Então, o 9 é igual a 3 elevado ao quadrado, pois eu tenho um x do lado do 9, então vai ser 3 elevado a 2 vezes x, que é igual a 1 dividido por o 81. Se eu dividir por 3 até chegar no número 1, haverá 4 vezes o número 3. Então vai ser 3 elevado a 4, porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Pronto, eu simplifiquei os dois números dividindo por 3. E assim eu tenho potências que são da base 3. 3 elevado a 2 vezes x, que é igual a 1 sobre 3 elevado a quarta.
Só que para que eu possa resolver esta equação exponencial, eu não posso resolver através de uma fração, porque o 3 elevado à quarta, ele é um número racional, uma fração. E que ele possa virar um número inteiro, eu devo passar o 3 elevado à quarta, que é o denominador, para cima, que é numerador. E para isso, eu vou pegar o 3 elevado a 4 e eu vou passar para cima. Só que o expoente ele vai inverter o sinal. Por quê? Esta é uma regra fundamental. Por quê? O denominador de uma fração, quando ele quer ser um número inteiro, ele passa para o numerador, só que o expoente dele ele fica negativo. Sendo negativo, aqui vai ficar 3 elevado a menos 4, pois ele pegou do denominador e passou para o numerador. Passando de baixo para cima, o expoente vai ficar negativo. Sendo assim, o 3 elevado a menos 4, ele virou um número inteiro. Virando um número inteiro, eu posso simplificar as bases, que são 3 elevado a 2 vezes x, que é igual a 3 elevado a menos 4. Pronto, eu tenho bases iguais. Tendo bases iguais, eu posso simplificar o 3 com o outro 3. E assim, restam os expoentes. 2 vezes x é igual a menos 4. Bom, o 2 ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, que é igual a x, é igual a menos 2. Pronto, eu achei o valor de x, do logaritmo. Então eu posso dizer que o log de 1 sobre 81 na base 9 é igual a menos 2. Por quê? 9 elevado a menos 2, eu devo inverter o 9 elevado a menos 2 por uma fração, que vai ficar 1 sobre 9 elevado a 2 positivo. 9 elevado ao quadrado é 81, então vai ficar 1 sobre 81. Bom, agora vamos para o último exemplo desta primeira aula sobre logaritmo, que é o log da raiz quinta de 64 na base 4 é igual a x. Bom, aqui eu tenho um logaritmo que envolve uma radiciação, raiz quinta de 64. Radiciação é o uso de uma raiz, onde eu tenho o radical, que é quantas vezes eu vou ter que multiplicar o número que está de dentro, que é o 64, que é o radicando. Bom, para eu resolver isso, eu devo transformar este logaritmo em uma equação exponencial. Vamos identificar os elementos primeiro. Bom, a raiz quinta de 64 é o logaritmando. O 4 é o logaritmo. E o x é o logaritmo, sendo que o 4 é a base do logaritmo. Pronto, agora eu vou ter que transformar este logaritmo em uma equação exponencial. E para eu transformar em uma equação exponencial, primeiro, eu devo seguir o critério que eu havia falado para vocês antes. Bom, a base do logaritmo, que é 4 elevado a x, que é o logaritmo, sempre resultará no logaritmando, que é a raiz quinta de 64. Então, eu posso representar que 4 elevado a x é igual a raiz quinta de 64. Pronto, eu tenho uma equação exponencial. E para eu resolver uma equação exponencial, você lembra que eu devo simplificar os valores em uma mesma base de uma potência, porque assim eu vou poder simplificar as bases e assim eu vou poder trabalhar só com os expoentes. Bom, eu vou simplificar o 64, porque eu já tenho um número na base 4. E assim eu vou poder dividir o 64 por 4 várias vezes até chegar no número 1. Bom, se eu dividir o 64 por 4 várias vezes, eu posso representar que 4 é elevado a 3. Por quê? 64 é igual a 4 elevado a 3. Por quê? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Pronto. Pronto, agora eu tenho duas potências onde possuem bases iguais. Só que aqui no caso, a raiz quinta de 4 elevado ao cubo, eu não posso simplificar ela, porque ela está dentro do raiz. E estando dentro da raiz, eu não posso simplificar. E para eu tirar o 4 desta raiz, primeiro, eu tenho aqui o seu expoente, o 3. E eu tenho aqui o radical, que é o 5. Então eu vou pegar este 5 e eu vou passar para o outro lado, virando um denominador do expoente, que é o 3. Então vai ficar uma fração, que irá ficar 3 quintos. Eu posso simplificar um radical, uma raiz, pegando o radical, que é o 5, invertendo para o expoente do número que está dentro da raiz, que no caso o expoente é o 3, virando uma fração, que é 3 quintos. E, tirando o 5 daqui e colocando aqui como denominador, a raiz ela some. Então, sumindo a raiz, eu posso simplificar o número 4 que estava dentro da raiz. Simplificando este 4 com o outro 4, que são bases iguais, eu vou trabalhar só com os expoentes,
que vão ser o x e o 3 sobre 5. Então eu posso dizer que o x é igual a 3 quintos. Bom, eu achei o valor de x, o valor do logaritmo. Então vai ficar o log da raiz quinta de 64 na base 4 é igual a 3 quintos. Por quê? 4 elevado a 3 quintos é um radical, onde o 3, que é o numerador, ele vai ser o expoente do 4. E o 5 ele vai ser o radical, o índice da raiz. 4 elevado a 3 é 64. Então, é raiz quinta de 64. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.